Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa terceira aula e hoje eu vou contar para vocês algumas coisas que me ajudaram muito a aprender inglês em apenas 3 meses, estudando sozinho e sem pagar nada por isso, beleza? E a primeira coisa que eu quero falar para você é se nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você de alguma forma se sentir um pouco culpado ou com aquele pensamento, poxa, até hoje não consegui aprender inglês, poxa, até hoje investi, paguei escola, paguei professor ou estudei por conta própria, né? Às vezes até mesmo na escola, eu não consegui aprender nada desse novo idioma. A mensagem que eu tenho para você é a seguinte: não foi sua culpa. E por que eu digo isso? Você sabia que o modelo de ensino de inglês aqui no Brasil, ele é focado e voltado para crianças? Por isso que quando você faz uma escola de inglês, poxa, a galera começa a bater vocabulário, você começa a aprender aquelas coisinhas de como que fala palhaço em inglês, como que fala foca, né? Poxa, aquela coisa chata, nada realista, né? Porque ele é muito focado no passo a passo da criança no aprendizado. E é por isso também que o inglês aqui no Brasil, ele demora tanto tempo para ser ensinado. Tem escolas que chegam a demorar mais de 10 anos para tornar uma pessoa fluente. Mas e aí, quando você é mais velho, quando você já é um jovem, quando você já é uma pessoa adulta, cara, não tem como, a gente não tem paciência. Fica aquele negócio chato, fica um estudo maçante, fica aquele negócio, parece que é obrigatório, e você acaba não aprendendo simplesmente porque você passa, em vez de gostar da nova língua, passa a odiar esse negócio. Não por causa do idioma em si, mas por causa da metodologia. Mas e aí, como eu consegui aprender a falar inglês tão rápido? A primeira coisa que eu tive que fazer foi superar a síndrome do inglês perfeito. E o que é isso? A síndrome do inglês perfeito é aquele medo, é aquela vergonha, é aquele medo de ser julgado por falar o inglês errado. Mas aí eu te digo uma coisa, você sabia que mais de 40% das pessoas que vivem nos Estados Unidos não falam o inglês perfeitamente? Aliás, vamos trazer isso para o Brasil. Você sabia que a maioria dos brasileiros não falam corretamente? Poxa, eu tenho certeza que na sua cabeça você pode pensar agora em no mínimo 3 amigos seus que quando vão falar ou quando vão escrever alguma coisa, escrevem isso totalmente errado, sem seguir as normas gramaticais, ortográficas aqui da nossa língua. Isso se torna ainda mais latente quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo. Você sabia que no Vale do Silício, a região tão famosa hoje em dia, né, mundialmente, por causa das criações de Google, Uber, das grandes tecnologias, grandes dispositivos disruptivos que temos hoje, você sabia que mais de 50% da população, mais da metade da população do Vale do Silício é estrangeira, portanto não nasceu sabendo falar inglês? Ou seja, a maioria dessa galera não fala o inglês perfeitamente, como um americano aprende desde criança. Em Harvard, esse ano, 2017, mais de 50% dos estudantes são internacionais. Eles não são americanos. Portanto, eles também não vão falar o inglês com perfeição. A primeira coisa que a gente tem que superar é esse medo. O medo de errar. Porque se você não tentar, você nunca vai saber das suas capacidades. E mais do que isso, se você não tentar, portanto, você não vai praticar. E sem praticar, como que você vai desenvolver esse seu novo idioma? Não é verdade? O segundo ponto que eu acho muito importante e eu usei muito quando eu fui aprender é não focar na metodologia brasileira de ensino, não focar na gramática, não focar em como as escolas tentam nos ensinar. Até porque eu já falei disso aqui, né? As escolas focam muito no ensino para crianças. Mas e como eu, que sou um jovem, que já sou um adulto, posso aprender e melhorar meu inglês? Vamos fazer uma analogia com uma criança de mais ou menos 1 ano e meio de idade. Como que você acha que essa criança aprende a andar? Será que é lendo um livro sobre física avançada, que ela tem que refletir sobre a força que ela vai ter que exercer perpendicular ao chão, 90 graus ao chão para levantar a perna e depois a força que ela vai ter que fazer de forma horizontal para levantar, para colocar a perna à frente, pisar e fazer o próximo passo, pensar no equilíbrio do corpo e tal para ele fazer aquele movimento? Cara, com certeza não. Quando uma criança vai aprender a andar, como que ela faz? Ela tenta levantar e cai. Tenta e vai tentando. Até que uma vez ela consegue, e os pais aplaudem, né? A família inteira fica super feliz, alguns até gravam.
e aí ela entende que aquilo foi algo bacana, foi algo bom, e aí ela começa a andar. E como será que uma criança aqui no Brasil aprende a falar a língua portuguesa, a nossa língua nativa? Será que é pegando um livro, estudando gramática, estudando todas as leis ortográficas do nosso idioma, pegando o dicionário, decorando palavra por palavra, estudando vocabulário? Meu, com certeza não. Lembra aí de como você aprendeu? Com certeza foi ouvindo os seus pais, ouvindo jornais, ouvindo televisão, ouvindo YouTube, ouvindo coisas à sua volta, e aí você começou, poxa, eu acho que isso significa isso. E aí você começou a repetir as palavras sem medo de errar, porque você era uma criança, né? Eu acho que geralmente os pais até acham engraçado, o cara falou meio errado, né? A criança falou um pouquinho errado, mas eles acham engraçado. Tá aprendendo, faz parte do desenvolvimento. E a segunda dica é exatamente essa: não se prenda aos padrões de metodologias de ensino. Aprenda do seu jeito, aprenda de forma ativa, não estudando livros de gramática, não estudando vocabulário. Poxa, você já não tentou isso em algum momento da sua vida e já não provou que não dava certo? Poxa, deixa isso de lado. Tenta pegar uma série que você gosta muito e, cara, em vez de você assistir dublado, primeiro deixa legendado, para você começar a se familiarizar com o som das palavras em inglês. Pega uma música que você gosta e tenta entender quais são as palavras que o cara está falando e o significado delas. Tenta, se você acha que você já está no nível intermediário, você já saiu do básico, tenta pegar um filme inteiro e assistir 100% em inglês e sem legenda, nem brasileira nem inglesa. Você vai ver que no primeiro filme, na primeira hora que você estiver assistindo alguma coisa internacional, você não vai entender nada. Você vai ver que depois de 5 horas, de repente você também não entenda nada. Mas depois de umas 10 horas, aí você vai ver, poxa, eu acho que essa palavra significa, eu acho que quando o cara fala hi, ele quer dizer oi, quando ele fala good night, ele está dizendo boa noite. E aí você já começa a associar algumas palavras. Quando você for ver, depois de algum tempo, de repente depois de algumas semanas ou meses, você já vai estar legal, você já vai estar entendendo e já vai conseguir falar e repetir algumas palavras. Terceira dica: cuidado com o seu mindset, cuidado com a sua mente. Você sabia que a nossa mente, ela trabalha de uma maneira para sempre economizar o máximo de energia? Ou seja, se você tem que estudar, mas ao mesmo tempo existe a possibilidade de você assistir uma série, de você jogar videogame, de você tirar 1 hora de sono, a sua mente ela sempre vai focar por aquilo que gasta menos energia ou que te dá mais prazer. Ela nunca vai te estimular a fazer coisas que são realmente relevantes para você. Então não caia nos truques do seu próprio corpo, vença e obtenha esse controle da sua mente para você entender, cara, eu tenho que estudar X horas por dia. E não precisa ser igual eu fiz, porque na época que eu fui aprender inglês, eu tinha um fator extremamente limitante, que tornou o meu aprendizado muito mais rápido. Eu tinha somente 3 meses para aprender inglês. Poxa, eu tinha vindo de escola pública, com 16 anos eu não sabia escrever nenhuma redação em português, imagina inglês, não sabia nada. Mas eu tinha somente 3 meses para aprender inglês e passar no TOEFL, a prova que diz se você é fluente ou não em inglês, né? Ela que mede o quanto você é bom em inglês. E se eu não passasse nisso, eu ia perder a oportunidade da minha vida de conquistar um intercâmbio, de estudar numa faculdade americana com tudo pago. Essa bolsa de estudos fez com que eu largasse tudo, que eu largasse meu trabalho para ficar estudando 16 horas por dia em casa, para ficar realmente me dedicando para isso. E foi baseado nisso que na nossa primeira aula eu fiz uma pergunta muito importante. Qual é a razão de você querer sair do Brasil? Quanto mais forte for essa sua motivação, essa sua razão, com maior intensidade, com maior rapidez você vai desenvolver as suas habilidades necessárias para chegar lá. Porque você vai ser capaz de vencer a sua própria mente e dizer não para tudo aquilo que te tira do foco, para tudo aquilo que vai desperdiçar o seu tempo, seja jogar videogame, 1 hora a mais para você dormir, para você cochilar, você vai vencer o cansaço, aquela hora que você quer sair com os amigos, assistir aquela série, etc, para focar exatamente naquilo que você precisa. Quanto maior for a sua motivação, mais rápido e com maior intensidade você vai conseguir alcançar o teu grande sonho. E como eu estava falando, não precisa ser 16 horas por dia igual eu fiz. Para mim foi necessário, porque se eu não fizesse isso, eu ia perder a oportunidade mais importante da minha vida. Mas talvez você tenha 1 ano, você tenha 2, 3, 4, 5 anos para aprender. E daí você pode, com certeza, estudar com menor intensidade. E aí a gente vai para o nosso 4º ponto. Descubra
o seu jeito de aprender, o seu tempo. Cada pessoa aprende de uma maneira, né? Nem todo mundo consegue ficar sentado numa carteira por 16 horas, nem ali estudando, né, com o livro aberto. Mas de repente você consegue ficar por 16 horas assistindo uma série em inglês. Ou de repente você consegue ficar muito tempo jogando videogame, falando com os caras em inglês. Ou de repente você é um cara que gosta de aplicativos, pode baixar um Duolingo para ficar brincando. Cara, cada um tem um jeito, cada um tem um tempo disponível. Encontre o seu. Não se baseie no tempo e nas metodologias dos outros. Apenas foque na prática, em fazer acontecer. E deixe de lado tudo isso de estudar só gramática, estudar só vocabulário. Poxa, eu acho que não é por aí o caminho. E aí a gente vai para a nossa última dica. Tenha disciplina. Estude de uma maneira constante. Nem que seja 30 minutos, 10 minutos por dia. Mas se você colocar na sua mente, ou no seu caderno, ou em algum lugar que você vai estudar 10 minutos, que seja 10 minutos, não seja 9 nem 11. Estude exatamente 10 minutos por dia. Se for 30 minutos, 30. Se for 1 hora, cada um tem o seu tempo disponível. Só que faça isso com disciplina. Faça isso de forma muito regrada. O mais importante desse tipo de técnica, de você usar essa perseverança para você cumprir e bater sempre as mesmas horas por dia, ela é muito baseada num provérbio japonês que eu uso na minha mentoria quando eu ensino pessoas como conquistar vagas nas melhores universidades americanas, que diz o seguinte: é muito melhor, é incrivelmente melhor você aprender 1% por dia do que você aprender 50% num dia só e nunca mais aprender. E para resumir o papo de hoje, primeiro, vença os seus próprios medos. Tente, se dê essa oportunidade de tentar coisas novas e de falhar, porque somente quando a gente falhar e passar muita vergonha a gente vai aprender. Ou você acha que eu aprendi inglês de forma perfeita, nunca errei, nunca pronunciei uma palavra errada, nunca falei uma coisa que não significava, né? Poxa, faço isso até hoje. Tenha muito claro quais são as suas motivações para conseguir fazer esse intercâmbio, para conseguir sair do Brasil, o porquê que é tão importante você aprender inglês. E vença a sua mente. Diga não para tudo aquilo que te atrapalha e diga sim para tudo aquilo que vai te deixar mais próximo do seu objetivo. Não foque tanto em gramática, não foque tanto no método convencional voltado para crianças. Foque no seu jeito de aprender, foque em coisas práticas, em coisas ativas. Foque em como você era criança e começou a aprender a falar português, ouvindo, falando, tentando, se desafiando. E por último, tenha disciplina para você constantemente ir se desenvolvendo. Encontre o seu ritmo e o seu tempo de fazer as coisas. E para encerrar, uma dica bônus para você, eu vou deixar aqui embaixo um site com várias aulas de professores americanos. Se você acha que você já sabe o básico do inglês e quer melhorar, pegar um intermediário, avançado, fluente, eu recomendo muito esse site, que são professores do mundo inteiro que possuem canais no YouTube, possuem diversas plataformas de ensino e eles disponibilizam tudo isso gratuitamente para pessoas que querem aprender inglês. O nome do site é EngVid. Vou deixar aqui embaixo para você, depois você entra. E a segunda dica bônus que eu quero deixar é para aqueles que querem fazer um exame de proficiência, um TOEFL, um IELTS. Você que precisa fazer esse tipo de exame para passar numa faculdade ou numa proposta de emprego americana, eu recomendo muito um simulador, que foi como eu aprendi. Lembra que eu falei sobre metodologias ativas, aprender resolvendo as coisas, fazendo coisas realmente interativas, não só estudando um livro de 300 páginas? O software que eu usei foi o Longman Paper. Vai estar aqui também, se vocês tiverem interesse, de repente é legal. E eu digo de coração que foi esse software que me ajudou em mais de 50% do meu aprendizado. Porque eu fazia a simulação da prova, errava pra caramba, e depois eu ia entender, porque ele me mostrava por que eu errei cada coisa. Por que aqui era do em vez de does. E aí eu ia entendendo cada uma das peculiaridades que existia na língua inglesa. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Muito obrigado por me acompanharem, muito obrigado a todos vocês. Tem sido gente pra caramba, já foram mais de 5.000 pessoas que participaram desse workshop, inacreditável, né? Então muito obrigado para você que continua até aqui e na próxima aula. E fica ligado, porque eu vou responder as 3 perguntas que a galera mais tem feito para mim, tem feito com maior intensidade, e uma delas já está selecionada e eu vou falar para vocês. Eu vou responder como que neste ano eu recebi um e-mail, um convite de Harvard para fazer uma pesquisa lá em que eu ia ganhar muito bem, tão bem quanto um engenheiro americano ganharia, e como eu também fui selecionado para um trabalho na NASA, beleza?
E aí as outras 2 perguntas eu comento na nossa próxima aula. Um grande abraço, muito obrigado para você que tem me acompanhado até agora. Até mais, valeu!